Muito bom, agora nós vamos continuar a nossa aula de catequese e vamos falar sobre o pecado. O pecado é uma desobediência à vontade de Deus. Quando nós negamos a vontade de Deus para fazer a nossa própria vontade. E há duas espécies de pecado. Há o pecado original e há o pecado atual. O pecado original é aquele pecado que nós falamos no vídeo anterior, que foi o pecado de Adão e Eva, o pecado cometido na origem do homem. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele deu a Adão e Eva uma determinada ordem, ele disse, não comas de determinado fruto, pois o dia que comeres, certamente morrerão. E Adão e Eva desobedeceram essa ordem de Deus, e a partir daí eles perderam os dons préternaturais e os dons sobrenaturais, como nós vimos no vídeo anterior. Os dons préternaturais, só para relembrar, estava a questão da imortalidade do corpo, ou seja, o homem não iria morrer o corpo dele. Está a questão da ciência de todas as coisas, o pleno domínio das suas paixões, mas acima dos dons preternaturais tinham os dons sobrenaturais, que é o estado de graça, que é a vida divina, a vida do Espírito Santo em nós. E Adão e Eva perderam também o estado de graça. Então eles perderam os dons preternaturais e os dons sobrenaturais. E todos os descendentes de Adão e Eva, eles nascem sem esses dois dons. Por isso que a gente batiza um bebê o mais cedo possível, para que ele possa recuperar o estado de graça, os dons sobrenaturais, para que ele, se ele acabe morrendo, ele tenha a salvação eterna. Porque somente quem está em estado de graça que pode entrar no reino dos céus. Então esse é o pecado original. Todos os homens herdaram o pecado original, com exceção de Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo. Além da espécie do pecado original, existe aquilo que nós chamamos de pecados atuais. Os pecados atuais são aqueles pecados que todos nós cometemos, ou seja, todos aqueles pecados que vieram depois de Adão e Eva. São os meus pecados, são os seus pecados, são os pecados de toda a humanidade. Aquilo que nós chamamos de pecados atuais. E há duas espécies de pecados atuais. Existem os pecados mortais e existem os pecados veniais. Os pecados mortais, como o próprio nome diz, ele causa uma morte do estado de graça. Lá no Gênesis, quando Deus disse para que Adão e Eva não comessem do fruto, ele disse, pois o dia que comeres desse fruto, certamente morrerão. E o que morreu ali? Principalmente o estado de graça de Adão e Eva. Evidente que a morte física do corpo também entrou no mundo ali, mas a pior morte de todas foi a morte do estado de graça da nossa alma. Então nós perdemos a vida divina em nós, e se nós morremos depois de perder o estado de graça, nós não podemos ir para o céu. É necessário estar em estado de graça para ir para o céu. Então o pecado mortal é um pecado que vai nos privar da graça de Deus. Ele vai retirar o estado de graça da nossa alma. Vai causar uma morte na nossa alma, de modo que quem comete um pecado mortal e morre sem se arrepender, sem recuperar o estado de graça, não herdará o reino dos céus. E para que um pecado seja mortal, porque não é qualquer pecado que é mortal, para que um pecado seja mortal, existem três condições que tem que existir as três condições para que um pecado seja mortal. A primeira condição é que a matéria tem que ser grave. Então, não é uma matéria leve, estamos falando de uma matéria grave. O que é uma matéria grave? É aquela matéria em que contraria claramente um dos 10 mandamentos. Depois, quando nós formos falar sobre os 10 mandamentos, eu vou deixar mais claro para vocês o que é uma matéria grave, o que não é uma matéria grave. Então, a primeira coisa tem que ser uma matéria grave. A segunda coisa tem que ter uma plena advertência, ou seja, a pessoa precisa saber que aquilo é uma matéria grave. Então, se a pessoa, não por culpa dela, ela não sabia que determinada coisa era uma matéria grave, não ocorre um pecado mortal.
E a terceira coisa é pleno consentimento, ou seja, ela precisa fazer isso livremente. Então, se falta uma dessas três condições, o pecado ele não é mortal. Ou seja, precisa ser uma matéria grave, ela tem que saber que a matéria é grave, ou seja, tem que ter plena advertência e tem que ter um pleno consentimento, ou seja, ela tem que ter a vontade livre para fazer aquilo. Ela não pode ser, vamos dizer assim, obrigada a fazer aquilo. Entendeu? Então são essas três coisas para que um pecado seja mortal. E uma pessoa que teve a infelicidade de cometer um pecado mortal, quais que são as 5 consequências, né, do pecado mortal na nossa alma? Vai dizer o catecismo que o primeiro é priva a alma da graça e da amizade de Deus, ou seja, perde o estado de graça. Esse é o principal mal que causa o pecado mortal. Depois, vai fazer com que ela perca o céu, ou seja, se a pessoa comete um pecado mortal e não se arrepende e morre, ela não irá para o céu. Por quê? Porque para entrar no céu, a gente tem que estar em estado de graça. Por quê? Porque ninguém merece ir para o céu, né? Só Deus merece o céu. Então, ele nos dá o estado de graça, que é o próprio Espírito Santo, e aí sim, com o estado de graça, nós nos tornamos agradáveis a Deus e assim nós podemos merecer ir para o céu, não por nós mesmos, mas porque o próprio Deus que está em nós. Bom, o terceiro é priva dos merecimentos adquiridos. Então, nós vimos que quanto mais atos de amor, quanto mais sacrifícios nós fazemos nesse mundo, maior o grau de glória que nós vamos ter no céu, maior a felicidade que nós vamos ter no céu. E o pecado mortal, ele nos faz perder esses méritos. Claro que se você depois fizer uma contrição, arrependimento sincero e se confessar, você recupera de novo esses méritos. Mas se você morrer sem esse arrependimento, sem essa confissão dos seus pecados, você não vai poder receber de novo esses méritos que você perdeu. Então ele nos priva dos méritos sobrenaturais que nós tínhamos adquirido antes de cometer aquele pecado mortal. Quarto, torna a alma escrava do demônio. Ou seja, se nós perdemos a amizade de Deus, é evidente que nós acabamos de nos tornar mais amigos do demônio. Ou seja, nós nos tornamos escravos do demônio. Por quê? Porque o demônio odeia a gente. E quanto mais a gente se afasta de Deus, mais nós nos aproximamos do demônio. E quinto, né, fala merecer o inferno e também os castigos desta vida. Então, com um único pecado mortal, a gente já nos torna merecedores do inferno. Né? Por quê? Porque, como nós vimos, né, para ir para o céu, a gente precisa do estado de graça. Se você, por sua própria culpa, livremente comete um pecado que você sabe que você vai perder o estado de graça, você, evidentemente, se torna merecedor do inferno. Então, são essas 5 consequências que nós vemos no pecado mortal, num único pecado mortal. E o pecado mortal, ele precisa, para você, além de você se arrepender e ter uma contrição do seu pecado, é necessário que você se confesse com um sacerdote para que você tenha o pecado mortal perdoado. Então não basta você só fazer oração, você precisa se confessar, você precisa fazer um exame de consciência e se confessar. Eu vou explicar isso melhor quando nós formos falar sobre a confissão. Então, o pecado mortal, ele não se perdoa somente com oração. É necessário que você vá se confessar. Tá? Pode até ser que você faça uma contrição perfeita e Deus devolva o estado de graça para você antes mesmo da confissão. Mas mesmo nesse caso, é necessário que depois você vá lá e se confesse. Você sempre precisa confessar os pecados mortais, né, para ser perdoado. E além disso, né, um lembrete, para aqueles que cometeram pecado mortal, não pode, em hipótese nenhuma, comungar a Eucaristia na missa. Então, se você deve assistir à missa, mas quando chegar a hora da comunhão, você deve ficar sentadinho lá no seu banco, você não deve levantar para ir receber a Eucaristia. Se você receber a Eucaristia estando em pecado mortal, você comete um sacrilégio. E São Paulo fala que quem recebe a Eucaristia desse jeito está comendo e bebendo a própria condenação. Então, você está cometendo um pecado gravíssimo se você comunga sem antes ter confessado os seus pecados mortais.
Ah, eu tô arrependido, eu vou me confessar amanhã. Então você tem que esperar amanhã, confessa, e aí depois você vai poder comungar. Se você comungar antes de confessar, você estará cometendo um sacrilégio, que é um pecado gravíssimo. Tá? Então, só mais esse lembrete. Então, o pecado mortal, ele nos é perdoado no batismo, e depois que você comete se você tiver a infelicidade de cometer esse pecado depois do batismo, você será perdoado somente no sacramento da confissão, tá? Além do pecado mortal, existe uma outra espécie de pecado atual, que é o pecado venial. O pecado venial, a principal diferença do pecado mortal é que a matéria não é com a mesma gravidade que o pecado mortal, ou seja, é uma matéria leve. Isso também eu vou explicar para vocês depois, quando a gente for falar sobre os mandamentos, o que seria uma matéria leve, o que seria uma matéria mais grave. Mas por ter uma matéria mais leve, o pecado venial, ele ofende a Deus, mas não chega ao ponto de romper o estado de graça. Então você não perde o estado de graça, mas ele ofende Deus do mesmo jeito, então você também deve procurar não cometer nenhum tipo de pecado venial. Olha, por exemplo, as consequências do pecado venial. Primeiro, ela desagrada a Deus, né? A gente está ofendendo a Deus, esfria a nossa caridade e vai nos dispor a cair em um pecado mortal. Porque é aquela coisa, você fica andando na beira do precipício, uma hora você vai escorregar e cair. Então, se você não vigia os pecados veniais, uma hora ou outra você vai acabar cometendo um pecado mortal. Tá? E também nos faz merecedores de penas, de grandes penas temporais, aqui nesse mundo como no mundo vindouro, no purgatório. Então, os pecados veniais, se você não pagar por eles aqui agora e combater eles aqui agora, né, mesmo que você seja salvo, você vai ter que pagar por eles no purgatório, e no purgatório com certeza vai ser muito pior, e além de ser uma dor muito maior, você não vai ter os méritos que você poderia ter fazendo isso aqui nesse mundo. É recomendado que quando você vá se confessar, você obrigatoriamente confesse os mortais, porque se você não confessar os pecados mortais na confissão, a confissão é inválida. Se você omitir um único pecado mortal na confissão, a confissão é inválida. Mas os pecados veniais você pode confessar ou não. É recomendado que sim, que você confesse. Mas se você não confessar os pecados veniais, isso não vai tornar inválida a sua confissão, como tornaria no caso dos pecados mortais. Tá bom? Então, pessoal, de modo é isso. E eu queria falar também como não cair no pecado. A questão é a oração. A única resposta é essa, é a oração. Quem não reza, não se salva. Quem reza, se salva. Então, nós vamos começar em breve a falar sobre os mandamentos. E você vai ver que quem não reza não tem a graça para conseguir cumprir os mandamentos. Essa é a coisa clara. Não adianta você fazer bons propósitos, você se esforçar se você não tem vida de oração. Porque se você não tem vida de oração, você não vai ter a graça necessária para conseguir cumprir com os mandamentos. Tá bom? Então você precisa ter uma sólida vida de oração. Eu recomendaria que você lesse lá no Catecismo de São Pio X as questões de 942 a 955, tá bom? Então nós vimos isso, nós vimos que o pecado é uma desobediência a Deus, que tem as duas espécies de pecado, o original, que é aquele cometido por Adão e Eva, e os pecados atuais, que são os pecados cometidos por todos nós. Dentro dos pecados atuais tem os mortais e os veniais. Os pecados mortais, eles rompem o estado de graça, eles nos fazem merecedores do inferno, e eles só podem ser perdoados através do sacramento da confissão. Já os pecados veniais, eles não têm uma matéria grave como os pecados mortais, mas eles ofendem a Deus, né? Nós devemos lutar contra eles, mas eles não rompem o estado de graça, tá bom? Então, pessoal, é isso. Obrigado, um abraço a todos, fiquem com Deus.